muitas empresas surgiram de perguntas, né, Celebon? A gente mostra, por exemplo, Pois como é. a Netflix surgiu de uma pergunta. Exatamente. O Reed Hastings, ele foi empreendedor cereal. Ele tinha vendido uma das suas empresas, foi alugar um filme na Blockbuster, né? Blockbuster. E alugou o filme na sexta, tinha que entregar na segunda de manhã, entregou na terça e recebeu uma multa. A multa. E ainda recebeu um pito, porque não rebobinou. Não rebobinou a fita. E aí que ele começou, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que pagar uma multa? Multa por filme que não Porque eu devolvi. não posso começar uma empresa de aluguel de vídeos aonde você pode fazer uma assinatura e agindo como uma academia de ginástica. Você paga uma mensalidade e você vai quantas vezes você quiser. Porque o custo era tão pequeno do próprio DVD, né? DVD? Antes do VHS. Que era, não, era VHS, né? Era tão baixo que não tinha problema. E a receita recorrente. E assim começou o concorrente da Netflix, até que ele entendeu a nova lógica de pensar, do pensamento exponencial, poder processamento computacional dobra a cada poucos meses e o custo fica igual. Com essa lógica ele começa o streaming. Né? Não, ele fala, por que as pessoas não podem assistir o filme por meio de uma plataforma sem internet, sem ter o DVD? Olha por quê. Exatamente, né? Por quê? What if? Aí ele vai, e se eu fizer, e se eu tivesse produção própria? E se a produção própria não fosse produzida por mim, fosse por uma rede de produtores? Percebe? Sim. No livro a gente mostra como várias perguntas foram desenvolvendo o modelo atual da Netflix, que também é uma empresa baseada em perguntas, né? Não só ela, como o Airbnb, como Uber e tantas outras empresas que começaram a partir de perguntas, as perguntas corretas, né? Continuam perguntando. Por isso que eu adoro essa visão da Amazon, da empresa de perguntas. Porque qual que é o problema? Quando a empresa fica mais consolidada, sustentável, faz muito sucesso, ela tende a se apaixonar pela resposta e parar de fazer as perguntas. Obsessão pela execução, né? Essa inquietude da pergunta é o que leva as organizações adiante. Só que ela demanda coragem, né, Salibão, para você confrontar os seus conceitos. Né? Esse é um ponto. Veja, aliás, deixa eu só fazer uma resposta aqui rapidinho. O Marcelo primeiro, ele perguntou como surgiu a ideia do livro, acho que a gente já abordou. Quem for ao lançamento amanhã, nós estamos gravando esse ao vivo, esse ao vivo é dia 10/6, dia 11/6, nós vamos ter o lançamento na Livraria Travessa, do Shopping Iguatemi de São Paulo. Todos e todas são convidados a partir das 19 horas. Também leva o livro autografado e acesso ao mentor de perguntas. Exatamente. Né? Então, e vai lá nos ver, tirar uma foto. Aí chama mentor de perguntas. Mentor de perguntas. Olha só uma história muito legal aqui que tem a ver com... Vamos fazer uma construção para vocês que a gente faz na obra. Nós, como seres humanos, sempre evoluímos baseado em fazer perguntas. A criança evolui fazendo perguntas, recebendo feedback e por aí ela vai evoluindo. Agora, quanto maior a idade que a gente vai atingindo, maior a maturidade, mais a gente vai vai eclipsando as perguntas. Tirando a mágica de fazer, né? Fica com vergonha de fazer a pergunta, porque o mundo nos leva até a resposta certa. Se eu fizer uma pergunta boba, né? E vamos falar o quê? Que cara chato que vai perguntando tudo isso. Aliás, o brasileiro... No geral, Sandrão, ele tem medo de perguntar. Acho que nas nossas palestras a gente sente um pouco isso, né? Que chega na hora das perguntas, ninguém levanta a mão, Sandrão. Cara, muita timidez. Nos Estados Unidos, você vai dar uma palestra lá, os caras caem em cima de você, eles não têm essa parede, esse obstáculo de fazer uma pergunta que seja boba, né? Nenhuma pergunta é boba o suficiente, né? Não pode ser. Não pode ser. Aliás, naquele famoso speech do Steve Jobs, quando recebeu o PhD no horário de Stanford, né? Ele termina o speech falando assim, be hungry and be foolish. Seja faminto e seja tolo, ou seja, não tenha medo de fazer perguntas bobas. Que a pergunta boba talvez transforme o seu negócio, né? Mas é muito curioso, né, Salibão? Porque com o tempo, esse comportamento que nos atinge na maturidade, no mundo corporativo, ele acaba virando um dogma, né? Sim. As pessoas, muitas vezes, as empresas não incentivam muitas vezes as perguntas. Não, é um ambiente que retrai, né, Sandro? Aliás, é só você pensar que reunião você teve na sua organização onde foram estimuladas as perguntas. Sim. São estimuladas as respostas. E quem não tem a resposta, muitas vezes é sacrificado. Eu falo, Sandrão, que o que as empresas mais têm
é parede em branco, né, Sandrão? Sim. E que tal você fazer um concurso, a pergunta do mês, né? Mas, logicamente, dando parâmetros para as pessoas, não fazer qualquer Estrutura, pergunta né, na Salibão? boba, Estrutura. dando uma estrutura aonde as pessoas podem ser recompensadas por uma pergunta que pode mudar o negócio da empresa. Não né, há Sandrão? dúvidas. Você A sabe... gente não usa isso, né, Não Sandrão? usa. Você sabe que numa das reflexões estratégicas que eu conduzi, Salibão, foi muito legal, com uma organização muito bacana, que a gente está falando sobre justamente discussão estratégica. E a gente começou, como a gente já tem essa obra, começamos a estruturar essa lógica. Nós chegamos à seguinte conclusão, e eles vão implementar agora no segundo semestre, eles vão ter a discussão, o retreat estratégico, como é a discussão da estratégia deles. E eles combinaram de fazer o evento todo baseado não em respostas, mas em perguntas. Perguntas, exatamente. Porque, e aí eu vou citar uma frase que nós temos no livro do Einstein, que ele falava assim, ó, se eu tivesse só uma hora, essa é muito boa, se eu tivesse só uma hora para resolver um problema no fim do mundo, eu me dedicaria 55 minutos a encontrar a pergunta certa, porque seguramente eu conseguiria a resolução desse problema nos últimos 5 minutos. Sim. O Einstein comentou o Thomas Watson, né, fundador da IBM, falou assim, encontrar a pergunta certa é mais de metade do caminho para encontrar a resposta correta. Sem dúvidas. Né, Sandrão? E aí a gente tem que aprender, tem que se disciplinar. Sim, sim. Olha que interessante Isso aqui, é uma- Salibão. É uma técnica, né, A Sandrão? Roseli Ribeiro fala que tem medo de fazer perguntas, né? Eu acho que é por isso que a gente está vendendo a tese que as organizações têm que criar uma cultura, e aqui a gente dá alguns elementos de como criar uma cultura orientada ao estímulo da pergunta. Ou seja, essa perspectiva ela é da cultura organizacional. Não é algo que pode ser também feito, não é algo que deve ser feito de uma forma atabalhoada ou sem cuidado prévio. Exatamente. Né? Por isso eu peguei que tem aqui, Salibão, ó. Eu até separei essa página, a gente usa é uma referência que a gente tem lá do Warren Burger, né? Warren Burger, sim. More Beautiful Question, né? Que é um dos bons livros. O Sandrão e eu estudamos vários livros de perguntas para chegar no nosso. Talvez o nosso seja o primeiro livro, não só no Brasil, mas no mundo, que é focado em business, né, Sandrão? Em negócios, né? Via de regra, os livros eles têm uma característica muito comportamental. Sim. Né? Como formula a pergunta. E de negócios a gente está trazendo essa perspectiva. E ele fala, eu vou trazer 5 elementos que a gente usa aqui, 6, de como criar uma cultura de perguntas. Comece pelo topo. Sim. Não tem jeito. A liderança deve ser o primeiro perguntador. Até porque, eu sempre digo, eu venho de uma perspectiva, de uma geração de líderes que era obrigado a ter todas as respostas. Sim. Então, primeiro, tem que vir do topo, inclusive assumindo a vulnerabilidade e não ter todas as respostas. Né? Me legitima. Crie um ambiente que permita que as pessoas desafiem o status quo, assumam riscos e façam mais perguntas. Sim. Eu tenho que criar o ambiente. Então eu tenho que ter política, eu tenho que ter ritual. Que tal um ritual semanal onde, ao invés de ter respostas, vamos fazer perguntas que confrontem o status quo do meu negócio? Percebe? Terceiro, conecte valores e processos da organização ao uso de perguntas. Dê sentido. Dê sentido. Dos achados nossos mais claros é que você pode potencializar demais o ato de fazer perguntas quando elas estão relacionadas a alguma demanda clara do negócio. Sim. Porque aí tem um efeito de engajamento muito maior, né? Otimize as oportunidades de fazer perguntas inserindo questionamentos em todas as atividades comerciais, incluindo reuniões formais, informais, ligações de vendas. Ou seja, use a pergunta como estrutura, sobretudo nas reuniões comerciais, porque é onde você tem interação com o cliente. Recompense e valorize os questionadores. Sim. Né? Muitas vezes eles são penalizados. Mas Quem é esse pergunta- chato que faz pergunta? Pergunta do mês, né, Sandrão? Estimular as perguntas. Qual é a né? melhor pergunta dessa Pois reunião? é. Enfim. E ofereça treinamento. Olha que legal. Ofereça treinamento para que as pessoas se tornem melhores e mais confortáveis ao fazer pergunta. E agora essa é uma das nossas propostas, né? Quer dizer, com o livro você vai ter uma ferramenta para fazer perguntas de uma forma legal. Sandrão, as empresas da nova geração, né, de tecnologia, elas são treinadas, os seus colaboradores são treinados em fazer perguntas. Ele não é à toa, não nasce do nada, né? O próprio Jim Collins, ele foi treinado por uma professora, né? Quando nós entrevistamos o Jim Collins, ele falou que ele foi treinado por uma professora chamada Rochelle Myers, que era uma expert em fazer perguntas. Então, fazer perguntas, a qualidade da pergunta, ela nasce da sua repetição.
Como tudo na vida, Como né, tudo, Sandrão? Você não vai acertar na primeira, né, aprendizado. Sandrão? Aprendizado. E você tem que criar esse ambiente, né? Não há dúvidas. Um ambiente que você possa. Não há Um dúvidas. ambiente que você possa ser levado a sério, né? Mesmo se for uma pergunta boba, né? Nenhuma pergunta é boba o Nenhuma suficiente, né, pergunta é Sandrão? bobo o suficiente, né, Salibão? Salibão, ó, tem umas perguntas ali que são bem legais. Aliás, o Sandrão tá lendo um framework que é muito mais do que um apêndice. Até renomeamos, né, Eu vou até Sandrão? usar isso. Ó. Aqui, vamos aqui, ó, na do Vinícius. Ó, aqui, ó. O Vinícius. Primeiro, a Marise estava por aí, ó. Ó, Marise. Querida Marise. Grande Tá sempre Marise, com conosco. o seu projeto, né? Ali. Madiba. A Marise. O Carlos Araújo está sempre com a A gente. Marise, o né? projeto Madiba dela nasceu de uma pergunta, né? Por que esses jovens aqui não têm que ter esperança na sua vida, né? E a partir disso, ela fundou uma das principais iniciativas sociais e educacionais do país Premiadas no Brasil todo. por trazerem pessoas, dar oportunidade para as pessoas através de uma pergunta, né, Sandro? Não das respostas. Pois é. Olha lá, o Vinícius, lá de Chapecó, muito bom, querido. Ele falou assim: quais melhores perguntas para engajar as pessoas no ambiente corporativo? Vinícius, olha que legal que a gente teve também, aproveito para falar do livro. A gente teve a ideia de desenvolver uma série de frames, né, modelos que estão no final do livro, porque a gente falou, se a gente colocar isso no meio do livro, a leitura ia ficar muito truncada. Então a gente criou um frame com uma série de... uma sessão no final com uma série de... Anatomia das perguntas. modelos, que é a anatomia das perguntas. Dentro desse frame, Vinícius, a gente tem, por exemplo, perguntas para líderes. E dentro dessas perguntas para líderes, a gente dividiu em perguntas para equipe, que são perguntas que ajudam a fortalecer a cultura e aumentar o engajamento. Então, meu caro, só dando uma carinha aqui para você, por exemplo, o que faz você se orgulhar de trabalhar aqui? Algo que eu como líder, perguntando para o meu colaborador para aumentar o engajamento. Algo que eu esteja fazendo que esteja atrapalhando o seu sucesso? O que você acha que deveríamos fazer nessa situação? Como você me vê como líder? Que lições você aprendeu com essa experiência? O que você acha que poderíamos ter feito melhor nessa situação? O que nossos clientes estão dizendo? Que ideias você tem para melhorar nosso negócio? Percebe? Então é que você tem 12 perguntas justamente orientadas para melhorar, aprimorar a possibilidade de ter mais engajamento com a sua turma. Né? Até nisso nós pensamos, até uma forma de também ter um referencial, entendeu? Vamos buscar perguntas que mudaram o mundo, né? As 5 perguntas do Peter Drucker, né, Sandrão? Sim, vamos lá. 5 perguntas do Peter Drucker. Qual é a sua missão, né, Sandrão? Olha, quem é seu cliente? Vamos lá. O que seu cliente valoriza, né, Sandrão? Qual o seu plano? Né? Como você disse, são perguntas que mudaram o mundo, né, Salibão? Sim, sim. E são algumas das perguntas mais valiosas do mundo. São as 5 questões essenciais do Drucker. Qual é a nossa missão? Quem é nosso cliente? O que o cliente valoriza? Quais são nossos resultados e qual é o nosso plano? A tese do Drucker é o seguinte: se você conseguir responder essas 5 perguntas, você tem todo o referencial necessário para tocar seu negócio. Exatamente. É só isso. E Sandrão, você sabe que um dos lugares onde a pergunta é mais importante são em conselhos de administração. Muito mais do que a resposta, porque... Não deveria ter resposta. O que acontece, exatamente,